Embaixador, e uma das missões dessa COP, da COP30 especificamente, é rever o Acordo de Paris, estabelecer novas metas aí para os países. Eu queria entender com qual credibilidade a COP faz essa discussão quando a gente está num momento em que a própria sustentação do Acordo de Paris é questionada. Pois é. O Acordo de Paris está fazendo 10 anos, né? Então, justamente o que se espera que ao longo desse ano de 2025, todos os países apresentem o que a gente chama de NDC, que é as suas intenções com relação à redução de emissões, com relação a 2035. Então, as primeiras NDCs foram apresentadas antes e agora tem que apresentar NDCs mais ambiciosas. As NDCs são um plano de desenvolvimento, quer dizer, mas só que são voluntárias e são desenvolvidas pelos próprios países. Então, é o próprio país que diz ao mundo, olha, eu vou reduzir emissões nesse setor, vou reduzir emissões de outro setor, mas o importante é que essas reduções sejam maiores do que as previstas na NDC anterior, que era até 2030, e elas também, hoje, a gente quer, e houve uma decisão nesse sentido, de que as NDCs fossem compatíveis com o esforço de evitar que a temperatura da Terra suba além de 1,5 graus com relação à era pré-industrial. Então, isso, como você pode imaginar, só uma ciência muito avançada é que consegue captar isso e verificar isso. Então, é muito difícil você colocar na presidência uma responsabilidade sobre isso, porque cada país individualmente é que apresenta a sua NDC, alguns com algum tipo de métrica, outros com outro tipo de métricas, mas o fato é que nós também temos que verificar, e vai ter muita verificação, não só das próprias Nações Unidas, mas também de organizações diversas, de se essas NDCs realmente estão compatíveis com a redução para 1,5. Então, por exemplo, o Brasil já apresentou a sua NDC em Baku e foi bem recebida, muito bem recebida por alguns, porque o Brasil apresentou uma NDC muito realista, que é muito o que nós acreditamos, que é um projeto de país. Como é que nós vamos continuar a assegurar a melhora de vida da população, como é que nós vamos assegurar o crescimento econômico, levando em consideração que nós temos que reduzir as emissões. Então, cada país tem que fazer isso ao longo do ano. Até agora, só 15 países apresentaram, mas ao longo dos próximos meses nós vamos ter os demais países. Mas com base nessas NDCs, que são voluntárias, nós vamos ver o que está faltando para que o mundo, em conjunto, se encaminhe para evitar que a temperatura suba acima de 1,5 graus. Eu sei que há vários estudos científicos que mostraram que a temperatura já atingiu 1,5 graus no ano passado, mas eu não sou cientista, eu sou economista, mas o fato é que ainda dá para você, controlando as emissões, você consiga assegurar que o aumento da temperatura se mantenha no máximo em 1,5 graus. É difícil, mas ainda é possível. E o Acordo de Paris não pode ser julgado apenas por isso. O Acordo de Paris, segundo vários estudos, conseguiu impedir que a temperatura aumentasse muito mais. Porque há 10 anos atrás, quando se assinou Paris, o mundo estava caminhando para um aumento de temperatura de até mais do que 4 graus com relação à era pré-industrial. Com o Acordo de Paris, com o que já se conseguiu até agora, a maioria dos cientistas consideram que nós estamos a caminho de entre 2,3 e 2,7, depende do estudo. Ou seja, já diminuiu muito com relação à perspectiva de 4 graus, mas nós ainda estamos longe de 1,5 graus. Então são necessários muito mais esforços e é isso que nós temos que tentar trabalhar a caminho de Belém.